Bem-vindo à nossa última aula do curso de História da Teologia, curso esse que é trazido para você por meio da Escola de Teologia Charles Spurgeon, que tem como principal desejo, principal preocupação, equipar os santos, equipar o povo de Deus, para que conhecendo melhor o que creem, conhecendo melhor a história do pensamento cristão, a história da própria teologia, possam servir melhor o povo de Deus, possam servir melhor a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra. Nesse curso nós temos procurado compreender o pensamento cristão ao longo da história e na nossa 14ª aula, penúltima aula portanto, que foi a aula passada, nós vimos um pouco sobre a teologia liberal e como a teologia liberal chegou até onde chegou e influenciou os seminários mundo afora, da maneira como influenciou, fazendo com que se tornasse como o veneno que destrói um terreno. Eu acho que uma das melhores ilustrações que eu já ouvi na minha vida a respeito da teologia liberal foi justamente essa. Você conhece aquele veneno chamado mata-mato? Aqui no interior de São Paulo, muitas pessoas usam o mata-mato em suas casas. Quem mora em casa, tem terreno, eu acho que até é proibido, eu não tenho certeza disso, mas enfim, para limpar o terreno e para impedir que matos nasçam ali e eles acabem tendo que cortar novamente, pagar uma pessoa para executar esse trabalho, ou para não pagarem uma multa junto à prefeitura, multa relacionada a terreno sujo, né? A terreno com mato alto e que precisa ser cortado, que acaba não sendo. Enfim, o fato é que quando você coloca esse veneno na terra, nada mais nasce ali. E é curioso que quando nós olhamos para a teologia liberal, é exatamente isso que ela é. Ela é um mata-mato, ela é um veneno. Onde ela cai, nada mais nasce ali. Onde ela é aspergida, onde ela é espirrada, onde a teologia liberal é derramada e banha aquele lugar, nada mais nasce ali. É uma questão de tempo para que a vida, a doutrina, o pensamento teológico e tudo mais naquela igreja morra. E com o tempo, nada mais nasça ali. Se você parar para pensar na história do século XX, já chegando no tempo em que vivemos, né? Embora estamos no 21, mas muitos de nós nascemos no século 20, o que é muito comum nós encontrarmos pelas ruas da Europa e até mesmo dos Estados Unidos da América, igrejas que hoje deixaram de ser igrejas por conta do liberalismo teológico que ele chegou. Recentemente eu fui pregar em uma igreja em Londres, na Inglaterra, e num dia após a pregação, um dia tranquilo de folga, o pastor que me convidou para pregar me levou na cidade. E durante o passeio na cidade nós vimos vários lugares que ainda hoje permanecem igreja, mas me chamou a atenção, assim como me chamou a atenção também numa outra viagem com outro grupo de amigos e irmãos para os Estados Unidos, especialmente para a cidade de Washington, e o que muito me chamou a atenção junto de outros irmãos é ver alguns prédios ainda com placa de presbiteriano, luterano, enfim, mas que hoje nada mais tem a ver de igreja, não é mais igreja. Na Inglaterra, inclusive, bares e boates, cujo nome é a igreja. Onde você vai esse sábado? Eu vou na igreja. Eu também vou lá. Lá a gente se encontra para tomar uma. O que é a igreja? A igreja não é a igreja. A igreja é o nome do bar, é o nome da boate, é o nome do pub, porque anteriormente aquilo era uma igreja. O que aconteceu com ela? Jogaram mata-mato lá. Nada mais nasceu ali. A teologia liberal é isso, literalmente isso. Quando eu mesmo fiz seminário aqui no Brasil, em 2000, no ano 2000, eu tive professores liberais. Eles ainda hoje estão por aí. E todos os seminaristas que receberam orientação desses homens, 90% deles ou mais, deixaram o ministério, ou nem entraram no ministério, ou quando entraram para fazer tristezas. O fato é que a teologia liberal, ela tira de você toda a noção de sobrenaturalidade, de inspiração, de inerrância, de carência da palavra, de necessidade de consultar as escrituras para aquilo que elas dizem, com relação à vida, com relação às práticas, com relação a tudo. E uma vez que eu faço isso, eu estou caindo no perigo, eu estou caindo num buraco escuro, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu estou jogando no escuro e pode ser que eu me machuque, pode ser que eu não volte mais dali. E a teologia liberal tem feito a cabeça de muitos seminaristas que quando chega na igreja ensina aquilo que aprendeu no seminário e com isso destrói a igreja. Como aconteceu na Europa,
como aconteceu nos Estados Unidos. Agora isso tem acontecido em toda a América Latina e África, infelizmente, também. Bom, um dos aspectos curiosos da teologia liberal é a sua grande influência sobre o neopentecostalismo. Quando a gente ensina isso, muitas pessoas não conseguem ver a ligação entre o neopentecostalismo e a própria teologia liberal. E realmente não é tão perceptível assim os traços, as ligações. Mas uma coisa conduziu a outra no seguinte sentido. A teologia liberal, ela incentivou os cristãos a não olharem mais para as escrituras como importantes ou relevantes para as decisões, para as opiniões ou para as compreensões que elas têm relacionadas a Deus. Eu acho que já deu para entender, não é? A teologia liberal, ela não esteve sobre aqueles que foram os fundadores do movimento neopentecostal aqui no Brasil, até porque o movimento neopentecostal ele é mais recente, né? Ele não tem 60 anos, por exemplo. Ele nasce entre os anos 60 e 70, décadas 70 praticamente, né? Agora do século 20 e influencia por demais toda a esfera da sociedade, né? Nesses últimos 50, 60 anos. E eles não tinham teólogos liberais sobre eles, mas eles viviam, os líderes dos atuais movimentos neopentecostais, eles viviam, sim, debaixo da influência de pessoas que tiveram contato com o liberalismo teológico e que tiveram essa conversa relacionada à palavra de Deus. E essa é a razão pela qual, quando nós olhamos um pregador neopentecostal falando, pouco de Bíblia a gente vê, porque ela não é tão importante. E quando um deles é questionado com relação à Bíblia, eles se colocam acima da Bíblia como ungidos do Senhor, como intocáveis, como pessoas cuja palavra foi dada pelo Espírito Santo. E se você me questiona, você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus que colocou na minha boca as palavras que eu tenho que te dizer, e você é um insubmisso, você é um rebelde, e o teu pecado de rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria, então você não tem diferença nenhuma daquela mãe de santo, daquele pai de santo que estão fazendo feitiçaria na sexta-feira de noite. Com esse linguajar demoníaco, eles cegam as pessoas. E as pessoas acabam por acreditar. E aí elas que antes estavam com a Bíblia aberta, agora fecham a Bíblia. E dizem, é bom a gente não questionar o homem de Deus. Se ele está falando é porque ele sabe. É bom a gente não questionar esse teólogo liberal. Eu estou entrando no seminário, eu sou só um jovem. Ele sabe o que ele está dizendo. Ele estudou mais do que eu. Eu tenho medo dele e eu não consulto as escrituras. E com isso, eu coloco a minha cabeça debaixo da faca do inimigo, dizendo, pode cortar, você sabe o que você está fazendo. Quando o Senhor, por meio de Judas, na sua epístola, logo no início ele diz que o Senhor deseja que nós batalhemos pela fé, que nós não abaixemos a cabeça, mas que nós ergamos a nossa voz para defender até o último dia aquilo que recebemos do Senhor, aquilo que acreditamos ser a verdade inspirada, inerrante e infalível do Senhor. Falando nisso, eu gostaria de ler um trecho aqui no livro A Igreja Cristã na História, que mostra um pouquinho sobre o protestantismo brasileiro aqui no século XX. Deixa eu abrir aqui. Eu não ia falar, mas agora, tendo eu dito o que eu disse, me veio à mente alguns trechos desse livro. Na página 301, do capítulo 78, nós lemos o seguinte, sobre o protestantismo brasileiro após 1940. Então a gente já está aqui bem perto de nós já estamos vivendo o cristianismo contemporâneo e esse período no qual as pessoas viram o nascimento de vários movimentos evangélicos muito conhecidos no nosso país. Bom, aqui o Franklin coloca o seguinte, como destaca Ricardo Mariano, de acordo com o IBGE, em 1940 os evangélicos eram apenas 2,6% da população brasileira. Em 1950 chegaram a 3,4%. E em 1960, 4%. Em 70, 5,2%. Em 1980, 6,6%. Em 91, 9%. Em 2000, no ano 2000, a 15,4%. Nas próprias palavras de Mariano, entre 1991 e 2000, pentecostais e protestantes cresceram anualmente 8,9% e 5,2%, respectivamente. Já nesse período, os pentecostais saltaram de 8.768.929 pessoas
de 8 milhões para 17.617.307 adeptos, ou seja, de 5,6% para 10,4% da população, ao passo que os protestantes históricos passaram de 4.388.310 para 6 milhões, quase 7 milhões, de 3 para 4,1%. Portanto, a partir de meados de 40, o protestantismo cresceu rapidamente na América Latina e especialmente no Brasil. E ele destaca aqui algo interessante sobre o início do protestantismo aqui no nosso país e do pensamento teológico também em terras brasileiras. O início do protestantismo no Brasil coincidiu com um período de muita turbulência nacional, que se manifestou com a revolta da Armada, final do século XIX, 1891 a 1893, a Revolução Federalista, também da última década do século XIX aqui no Brasil, a Guerra de Canudos, do mesmo período, a Revolta da Vacina, de 1904, a Revolta da Chibata, de 1910, a Guerra do Contestabo, de 12 a 1916, a Greve Geral, de 17 a 1918, a Revolta dos Tenentes, de 22, a Revolta Paulista, de 1924. Esse também foi o tempo da Primeira Guerra Mundial, de 14 a 1918, né, que devastou a Europa. E é o tempo que os protestantes estão chegando no Brasil e o seu pensamento teológico, pouco a pouco, está influenciando a sociedade, a população. Algo que me marcou quando eu estudei teologia histórica e história da teologia, que eu acho que é importante compartilhar com vocês, é que nesse período aqui no Brasil, quando esses primeiros protestantes chegaram e incentivaram o estudo das Escrituras, e muito influenciados pelo pensamento inglês, pelo pensamento europeu, principalmente europeu, e também norte-americanos relacionado à escravidão, escreveram contra a escravidão no Brasil, no século XVIII. Nós temos aqui publicados pelos irmãos presbiterianos o jornal A Imprensa Evangélica, que, se eu não estiver enganado, talvez seja o jornal evangélico, o periódico evangélico mais antigo do Brasil. E algumas colunas desse material você pode encontrá-los na Universidade Mackenzie, em outros lugares, sítios de origem presbiteriana. A imprensa presbiteriana, a imprensa evangélica, melhor dizendo, hoje tem outro nome, mas parece que existe até hoje esse material. Eles destacavam que dentro do cristianismo protestante da época, que era composto por luteranos, congregacionais, presbiterianos e alguns poucos batistas, haviam grupos que se rivalizavam um contra o outro. O grupo dos abolicionistas e o grupo dos escravagistas. Aqueles que achavam que ter escravo não era pecado e que a escravidão era uma coisa normal e que a igreja não deveria se meter nesse tipo de coisa, que isso daí são coisas políticas. E os abolicionistas, que eram absolutamente contra isso. Uma das grandes vozes abolicionistas no Brasil foi Robert Calley, o missionário da Grã-Bretanha, que foi fundador da igreja congregacional aqui no Brasil, pelo menos foi um grande congregacional, obreiro dela aqui no Brasil, sua esposa Sara, autora e tradutora de hinos que até hoje são amados e cantados. Há um tempo atrás eu preguei numa igreja lá em Niterói, onde ele foi pastor e por onde ele passou um tempo atrás, e me marcou bastante revisitar a história desse irmão. E lendo a imprensa evangélica, me marcou perceber que algumas comunidades, elas não aceitavam na membresia da igreja pessoas que fossem escravas, a menos que os seus senhores autorizassem, a menos que os seus senhores viessem juntos. Ao passo que outras igrejas aceitavam a membresia, mas tinham problemas, porque membros tinham escravos e não queriam que os seus filhos, suas esposas, seus maridos, seus pais, tivessem a mesma convivência, tomassem a ceia no mesmo momento em que essas pessoas que na cabeça deles são diferentes de nós estão tomando a ceia. Então isso é um verdadeiro absurdo, e é triste imaginar o que esses irmãos nossos passaram, tão somente por serem negros, escravos e por estarem vivendo naquele contexto social aqui no Brasil. Mas graças a Deus isso acabou, isso passou. Apenas fica o destaque que boa parte da igreja protestante da época, assim como na igreja católica, a gente pode dizer que talvez 90% ou mais era a favor da escravidão. Uma minoria pequenininha na igreja católica romana aqui no Brasil era contra a escravidão. A maioria era a favor que continuasse a escravidão. E no meio dos protestantes também.
embora no meio protestante, pela própria influência puritana que era contra a escravidão, a maioria deles era contra a escravidão. Mas por estarem no contexto onde estavam, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, onde essas ideias eram debatidas, muitos deles foram favoráveis. Foram contrários à abolição da escravatura. Até que em 1889, com a proclamação da República, o golpe republicano, após a abolição da escravidão, a gente tem que sempre fazer essa associação histórica, em 1888 foi abolida a escravidão. Em 1889, um ano depois, foi proclamada a República no Brasil num golpe republicano impetrado por pessoas que eram a favor da escravidão. Por isso que muitos historiadores que são politicamente incorretos, eles dizem uma das grandes motivações da proclamação da República no Brasil foi a abolição da escravidão. Quem proclamou a República e todos aqueles que incentivaram essa proclamação da República eram contra a abolição. Eles queriam que continuasse o tráfico negreiro, continuasse a escravidão, continuasse tudo. E eles não perdessem todo o investimento que fizeram em escravos, escravas, filhos de escravos, em maquinários e fazendas e outras coisas mais. E também o dízimo e as pessoas que vinham desses contextos e que faziam diferença. É triste ver isso. É triste ver que a igreja se dividia nesse ponto, mas é importante que se destaque porque, como nós estamos a falar sobre a história do pensamento cristão e da teologia, dentro da teologia do Novo Testamento, dentro da teologia no século XX e XIX principalmente, isso foi discutido. Dentro da igreja aqui no nosso país, isso foi amplamente discutido. E por fim, venceu aquilo que era a maioria, que foi a vontade do rei, que foi a vontade da princesa regente na época, a Isabel, aqui no Brasil, a abolição da escravidão, que promoveu uma festa gigantesca, né, no dia seguinte pelas ruas de todo o Brasil. Bom, mas seguindo aqui no texto, em 1903 havia 88.079 membros das igrejas protestantes brasileiras, em 1903. E em 1916, de 88 mil, passa a 157 mil, quase 158 mil, sem contar as igrejas de imigrantes, isso é só de igreja brasileira. Em 1935, já havia 1,5 milhão de membros ligados a igrejas protestantes. Um dos mais destacados plantadores de igreja dessa época foi o missionário batista sueco Eurico Nelson, que organizou várias igrejas batistas no Pará, no Amazonas, no Maranhão, no Piauí, no Ceará e em Iquitos, no Peru. Ele foi missionário durante 48 anos no Brasil e um dos mais laboriosos da Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Os missionários estrangeiros que vieram para o Brasil nessa época esposavam uma teologia basicamente conservadora e pietista, tendo como principal ênfase a santificação. A igreja e o pastor exigiam do novo convertido modificações compatíveis com a prova da vida cristã, com a nova vida cristã, e a própria decisão de batizar todos os que saíam do catolicismo foi decisiva em seu papel de fazer da conversão uma ruptura com o passado do indivíduo. Mais uma frase aqui que é muito importante. Por outro lado, por causa das pressões católicas, as igrejas protestantes tenderam a se afastar da sociedade, fazendo uma clara distinção entre a comunidade cristã e a cultura. Mas, mesmo tendo como principal objetivo a evangelização, o protestantismo brasileiro trouxe muitas contribuições nos campos da educação, medicina e política. Ou seja, gente, aquilo que aconteceu fora do contexto latino-americano, em termos de o protestantismo influenciar por demais toda a ciência, a arte, cultura, isso acabou acontecendo aqui no Brasil também, embora mais timidamente, é óbvio, mas de um certo modo também. Foi um período também de muita mudança e transição aqui no Brasil, a virada do século XIX para o século XX, e o século XX começa com essas igrejas históricas todas recebendo uma certa influência, embora no princípio bastante tímida, daquilo que acontece no oeste norte-americano, o movimento conhecido como movimento pentecostal, na Rua Azusa e William Seymour, enfim, tudo aquilo que aconteceu nesse período da história. É importante que a gente entenda que esse movimento se inspira num outro movimento do século XVIII, XVII para o XVIII, que é o movimento de santidade, o holiness,
influenciado também pelos metodistas, que enfatizavam muito essa questão da santidade também na Inglaterra, fundados pelo John Wesley, um homem de Deus maravilhoso, um servo de Deus tremendamente usado. E o metodismo, por ele fundado, esteve muito envolvido, direto ou indiretamente, com movimentos de santidade, que acabou mais à frente, mais adiante, com movimentos de reavivamento, ou movimentos avivalistas, que na verdade não eram avivamentos gerados pelo Espírito Santo, mas produzidos pela própria capacidade humana, influenciando alguns movimentos, alguns eventos, algumas situações na virada do século XIX para o século XX. E aí nasce o movimento pentecostal. O movimento pentecostal, desde o início, aqui no Brasil também, começando pelo norte do país, pela cidade de Belém, com as igrejas Assembleias de Deus, e também no Paraná, com algumas pessoas saindo da igreja presbiteriana, colonos italianos fundando a Congregação Cristã do Brasil, que alguns consideram seitas, outros não, mas sendo seita ou não sendo, a influência por detrás da congregação cristã é pentecostal, é hiperpentecostal. Eles são considerados seitos porque eles negam muitas coisas que para nós são fundamentais, mas o ponto principal é que o pentecostalismo também influenciou os fundadores do movimento da congregação cristã do Brasil e assim vários outros. Portanto, no início do século XX, nós temos o início de algumas igrejas, como a Assembleia de Deus, por exemplo, posteriormente a Deus é Amor e ainda algumas outras mais posteriormente, que são caracterizadas como igrejas pentecostais. A própria igreja quadrangular, surgida nos Estados Unidos, fundada por uma mulher e que, como uma igreja pentecostal que era, influenciou por demais dessa região oeste dos Estados Unidos, o restante da América e em muitos outros lugares ao redor de todo o mundo. O Franklin ainda destaca algumas outras coisas, mas acho que eu posso pular. Sim, aqui, há uma frase interessante. Entre os protestantes, um pequeno grupo de pastores e leigos deixou a Igreja Presbiteriana do Brasil para fundar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em 1903, com o intuito de ser uma denominação sem vínculos com missões estrangeiras, totalmente independente e brasileira. Houveram outras motivações também teológicas e sociais que estiveram por detrás, mas o que se destacou principalmente foi essa: nós queremos ser independentes no governo das nossas instituições. Dela saiu em 1940 a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, por defender a doutrina das penas eternas e rejeitar a ideia do aniquilacionismo dos ímpios, ou seja, que chegará um tempo em que Deus vai matá-los e eles não vão sofrer mais para sempre. O para sempre tem um tempo. Deus determinou um tempo em que ele vai aniquilar a alma de todos os seres humanos que forem para o inferno. E assim o inferno não vai existir mais. Vai ser só um tempinho só, depois que passou esse tempinho, acabou. Também houve mudanças entre os batistas. A Convenção Batista Brasileira, a partir da década de 20, reestruturou por 4 vezes os seus acordos de cooperação com a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos e seus missionários. A cada vez, os novos acordos davam mais autoridade e controle à liderança nacional. Por vários fatores, entre 1970 e 1980, houve uma redução da força missionária estrangeira no Brasil. E atualmente os missionários estrangeiros que servem no país atuam nas áreas de evangelização, educação, administração e linguística. A cultura anglo-saxã, predominante entre as igrejas fundadas por missionários e imigrantes, também começa a dar espaço para a assimilação da cultura brasileira. Eu acho isso aí muito importante também, porque como nós estamos pensando na história do protestantismo e da teologia aqui no Brasil, compreender essas mudanças que existiram tanto dentro dos batistas quanto dentro dos presbiterianos, que sempre foram as duas maiores denominações aqui no Brasil até pouco tempo atrás. Algo que eu acho muito interessante, que é destacado aqui no livro do Franklin também, já que estamos falando da teologia no século XX e XXI, especialmente no Brasil, é lembrarmos a presença de 2 missionários estrangeiros aqui no nosso país e que fizeram grande diferença, embora no início muito timidamente, mas que hoje, quando olhamos o legado desses 2 missionários, eles influenciam por demais todo o nosso país. Eu estou falando aqui de Russell Shedd, estou falando aqui de Richard Denham, o seu Ricardo e o pastor Russell Shedd, que chegaram no Brasil como missionários e trabalharam e plantaram igrejas e fundaram editoras. Russell Shedd, a Vida Nova, e o Richard Denham, a Fiel. E eles provavelmente nunca imaginaram
o quanto que essas duas editoras por eles fundadas influenciaria pessoas em todo o Brasil há cerca de 100 anos, um pouco menos, obviamente, de quando eles chegaram aqui no nosso país. Isso é fantástico, isso é maravilhoso e nós precisamos dar honra a quem merece e respeito e recordação. Bem, posteriormente a isso, nós encontramos aqui no Brasil e no mundo também a figura emblemática do Billy Graham, e Billy Graham como um grande evangelista e também um evangelical que acaba por moldar aquilo que se tornou a pregação típica no mundo inteiro, aquela com uma pregação, no final um apelo para a pessoa entregar a vida a Jesus, tomar uma decisão, coisa que nunca existiu em 1900 anos de história da igreja. Esse negócio de acabou o sermão, você fazer um convite para a pessoa tomar uma decisão ao lado de Cristo, levantar a mão, vir na frente aceitando o apelo, isso é uma coisa que nunca existiu. É um apelo novo, é um apelo recente, é um traço característico da modernidade dentro da igreja cristã, mas não algo que a gente percebe até o século XX surgir. Isso é muito interessante também para o nosso conhecimento. Portanto, quando isso acontece, Billy Graham e outros evangelistas e homens muito usados por Deus, e foram homens de Deus, nós podemos não concordar com tudo que eles escreveram, disseram, fizeram, mas sem dúvida nenhuma foram homens de Deus, não é? E deram cara para aquilo que é o movimento evangélico hoje em dia, o evangelicalismo, que possuiu outros fatores em outras conferências, no início do século XX, final do século XX, fora da tradição protestante, mesmo dentro da tradição católica. Eu estou falando aqui do Concílio Vaticano II, que com as suas decisões no final, seus escritos ao final desse período, moldaram e mudaram o catolicismo romano no mundo. O catolicismo de hoje é totalmente diferente do catolicismo de antes do Concílio Vaticano II, que aconteceu, não tem nem 60, 50, 60 anos atrás, mudando por completo e para sempre o catolicismo no mundo. Ainda há coisas que podem ser mudadas? Mas muita coisa foi mudada e a gente não pode desconsiderar esse ponto. Algo muito interessante também que deve ser observado é que dessas igrejas pentecostais mais históricas surgiram algumas pessoas e, por consequência, alguns movimentos que deram origem ao neopentecostalismo. As igrejas Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, Mundial do Poder de Deus, Apostólica, e enfim, todos esses movimentos hoje considerados neopentecostais e que são abraçados por pessoas, pastores e igrejas que não são neopentecostais, que são históricas, são tradicionais, são presbiterianos, são batistas, são luteranos, mas que abraçaram o jeitão neo de ser, o jeitão neopentecostal, o jeitão de você esperar de Deus prosperidade, vitória, poder, etc., né? Quando na verdade Deus nos prometeu o perdão. E ele prometeu que com o perdão ele poderia nos dar muitas outras coisas, mas no nosso coração deveria sempre estar o quebrantamento e nunca a cobiça pelas coisas. Mas por fim, o movimento neopentecostal acabou sendo muito influenciado, e a grande diferença dentro do pensamento cristão, da teologia desses dois movimentos é que a teologia, se é que a gente pode chamar assim, neopentecostal, enfatiza por demais a questão da prosperidade. Você não vê um pentecostal fazendo isso, é coisa de neopentecostal. Prosperidade. O tempo todo é prosperidade. Amarrar o demônio, expulsar o demônio, segurar o demônio, demarcar as entradas da cidade, jogar óleo do helicóptero sobre um bairro tal, ir lá e fazer uma requisição na prefeitura para que aquela imagem daquela praça no centro da cidade seja retirada, porque a gente teve uma revelação, uma conversa de que um espírito demoníaco por trás de uma imagem, e aí a pessoa viaja, a pessoa cria toda uma estrutura institucional e educacional religiosa que nada tem a ver com a Bíblia. Nada tem a ver com a Bíblia, absolutamente nada. O neopentecostalismo, portanto, é marcado por essas questões e algumas outras mais. Cura, tal, né? Quando nós olhamos para o movimento pentecostal, histórico, mais antigo, que já tem mais de 100 anos, o que nós encontramos é que não há prosperidade, não há esse tipo de linguagem, essa preocupação de ficar urinando nos cantos da cidade, porque Jesus é o leão de Judá e nós somos corpo de Jesus, somos o corpo do leão, então como o leão marca o território, a gente vai marcar também, urinando. Tem muita gente fazendo isso. Vamos ungir com azeite, vamos ungir com rosa, a rosa de Saron, vamos abençoar com um copo d'água.
Vamos usar todas as mandingas e, enfim, possíveis para abençoar o povo de Deus? Vamos. E eles começaram a fazer isso, o neopentecostalismo. No pentecostalismo você não encontra isso. Você encontra a ênfase da segunda bênção, a ênfase e o incentivo para que a pessoa busque o Espírito Santo, fale em línguas estranhas, etc. Então a gente... não dá tempo da gente falar muito aqui, mas é importante que a gente tenha em mente esses dois pontos, né? Os pentecostais são totalmente diferentes dos neopentecostais, embora alguns pontos de semelhança, mas em rigor são totalmente distintos. E dentro da teologia contemporânea que nós encontramos, são muitas pessoas sendo influenciadas pelo pensamento liberal de não precisar das escrituras, como eu disse há pouco para vocês. Eu quero encerrar esse curso de História da Teologia dizendo das minhas impressões como historiador que sou também, do tempo em que eu estou vivendo. Porque o tempo que eu estou vivendo ainda será escrito nos livros da história. Ele não está na história ainda. Mas o que nós temos percebido nesses últimos 3, 4 anos é um verdadeiro despertamento para as fontes. Aquilo que encheu e despertou o coração dos apóstolos há 500 anos atrás, me parece, tem entrado no coração de jovens, adolescentes que têm abertos blogs, sites, canais no YouTube, enfim, nas redes sociais, para divulgação do texto bíblico, para divulgação da sã doutrina, para divulgação da fé reformada, coisa que não aconteceria senão por um milagre. Eu não acredito que tudo isso que está acontecendo não é milagre, não é um agir de Deus, não é resposta de oração, não é um verdadeiro despertamento que talvez leve para um avivamento nessa nação. E eu vou ser bem sincero para vocês, eu oro por isso, para que Deus derrame um avivamento sobre esse país, para que a igreja cristã que aqui viva seja lembrada na história como uma igreja que experimentou o avivamento, experimentou o despertamento e que por isso foi totalmente diferente. O que cabe a nós hoje, portanto, é, olhando para esse cenário, lembrarmos que, se por um lado nós temos um despertamento em andamento, por outro lado nós temos o liberalismo ainda presente e o mundanismo entrando cada vez mais. E o liberalismo não é nem tanto teológico, que é o que mais me preocupa, mas na prática o liberalismo do dia a dia, o liberalismo moral, o liberalismo prático, no qual nós vemos inúmeras pessoas agindo, fazendo, falando coisas que envergonham a Deus. Nós precisamos ter vergonha disso e clamar a Deus para que Ele purifique o seu povo, para que Ele purifique a sua igreja, para que Ele continue a sua obra de transformação e de abrir as nossas mentes e corações para que o conheçamos cada vez mais a fundo. Nós não sabemos o que Ele vai fazer no futuro, mas que Ele nos prepare para poder nos usar, para que daqui 200, 300, 500 anos, quando estiverem estudando a história da teologia no nosso tempo, eles possam saber que nesse tempo houve gente, você e eu, que se importava mais com a palavra de Deus do que com qualquer outra coisa, que queriam voltar às fontes mais do que a qualquer outro lugar. Que assim possa ser para a glória de Deus e para a nossa alegria. Deus os abençoe e até um próximo curso.